Bom dia, pessoal. Boa tarde e boa noite, né? Antecipadamente. Tudo bom com você? Está começando mais um vídeo, né? Do canal Davi o Recife, né? Tá certo? Um abraço aí a todos meus inscritos aí, pessoas que acompanham o canal, né? Que simpatiza pelo canal, né? Que está acompanhando o canal há muito tempo, né? Tá certo? Que Deus abençoe vocês. Agradeço pela vida de vocês, né? Tá certo? E no meu canal, né, Davi o Recife, já expliquei para vocês, tem uma parte do meu canal que eu gosto de contar, ver, né, relatos verídicos, né, histórias verídicas, né, e passar para vocês, né. E hoje não é diferente. Hoje a história verídica que eu vou passar para você é de um criador que criou um objeto que todo mundo precisa dentro de casa. Qual é esse objeto, Davi? A lâmpada. Você sabe quem criou a lâmpada? Sabe não, meu. Sabe não, meu. Sabe não, senhoras e senhores, sabe não. Você sabe que foi um homem que criou, uma pessoa que criou a lâmpada, mas você sabe o nome? Sabe não, né? Vou contar para você. O criador da lâmpada luz que você tem na sua casa, aquela luzinha que acende, né? Essa que está criando esse ambiente aqui, ó, tá certo? Vou contar para vocês. O nome dele é Thomas Edison. É um amplamente reconhecido por criar a primeira lâmpada incandescente comercialmente viável em 21 de outubro de 1879, utilizando um filamento de algodão carbonizado que durou 45 horas. Embora não tenha sido o primeiro a experimentar com luz elétrica, sua versão superou os desafios técnicos interiores, né? Ponto-chave da invenção. O inventor, Thomas Edison, um inventor norte-americano, patenteou a lâmpada em 1880. Tá vendo, pessoal? Esse Thomas Edison, ele era americano, né? O homem que criou a lâmpada, né? A luz, né? Tá certo? O funcionamento. A lâmpada de Edison consistia em filamentos dentro de um tubo de vidro e vácuo, né, que emitia luz ao ser aquecido por corrente elétrica. Tá certo? Veja a sabedoria, né? Que Deus dá ao ser humano, né? Como dá a mim, como dá a você, como dá a toda a humanidade. Né? Só a gente botar a cabeça para funcionar e descobre o que tem que fazer e ação e faz e dá certo. Né? Contribuições anteriores. Antes de Edison, cientistas como o Piri Dai criaram arcos elétricos em 1802, mas a lâmpada de Edison foi a primeira prática para o uso residencial, né? Residencial. Perseverança. Edison realizou mais de 1.000 tentativas fracassadas antes de aperfeiçoar sua lâmpada. Quer dizer, pessoal, Edison, ele teve persistência, né? E muitas coisas na nossa vida tem que ter persistência, seja lá o que for, né? O sonho que você quer realizar, né? Então, Edison Thomas, ele tentou mais de 1.000 tentativas, imagine, né? Mas teve uma vez, de tanto ele fazer, ele descobriu o ponto certo, né? E criou a lâmpada, né? Sem insistência na sua. Seja insistência em tudo que você quer na sua vida, tá certo? A invenção de Edison incluiu o desenvolvimento de um sistema de distribuição elétrica, permitindo a comercialização e o uso generalizado na lâmpada, né? Mudando a forma como o mundo ilumina as noites, né? Tá certo? Então, assim, pessoal,
É o homem que criou a lâmpada, e nem eu sabia, né? Estou vendo agora, né? Nem eu sabia o nome, né? Eu sabia, eu acho que você sabia, que, claro, quem inventou a lâmpada foi uma pessoa, mas o nome você não sabia, né? Então, estou falando para você que né? Thomas, né? Edison. Era um americano, né? Já é falecido já, né? Pela época que ele já é falecido, mas assim, deixou uma tecnologia que nunca para, né? Em prédios tem que ter lâmpada, aí onde você mora tem que ter uma lâmpada, né? Eu estou fazendo um vídeo para vocês aqui, está o quê? Iluminado, a lâmpada está acesa, tá certo? Graças primeiramente a Deus, segundo esse homem que deu a iniciativa, né? Testou por várias vezes, mais de 1000 vezes, não deu certo. E uma vez que ele testou, de tanto insistir, deu certo, né? Então, assim, isso aí é uma lição de vida para nós, né? Que nós, nas nossas vidas, seja lá o que for, tanto nos mínimos detalhes como nos maiores detalhes, vamos insistir, pessoal. Não vamos desanimar, né? Não desanime aí tudo que você está passando aí, né? Insista, persista, que um dia chega no ponto certo, né? Tá certo? Então, assim, estou feliz, né? Estou alegre, né? Porque para cada invenção tem uma pessoa, né, por trás, né? Primeiramente Jesus, segundo o homem, né? Da sabedoria ao homem. Gente, a sabedoria que você está aí do outro lado agora, que você tem alguma coisa, sabe, trabalha, inventou alguma coisa, foi Deus que deu a sabedoria na sua mente. Quando você faz assim, vou criar isso, vou criar do meu jeito, como ninguém nunca fez, se der certo, foi Deus que colocou a sabedoria dentro de você, certo? E Deus é nosso Criador, não foi Ele que fez a gente? Então tudo é Deus, né? Tá certo? Então agradeço a Deus pela sabedoria que dá a mim e a você, né? Tá certo? Então assim, vou mostrar algumas imagens, né? Vou mostrar algumas imagens, né? Dele, né? Desse Thomas Edison, né? Vou mostrar algumas imagens preta e branca e colorida para vocês, né? Tá certo? Ele era americano, pessoal. Olha aqui, ó. Olha, ele aqui, ó. O homem que criou a luz para a humanidade, né? Assim, luz lâmpada, né? Tá vendo? Aqui, ó. Presença, né? O governo é a presença, aí, ó. Tá vendo, pessoal? Aquele com a luz aqui também, ó, já olhando, né? Já estava feita já. Aí, ó. Foto, né? Tirou. Aqui é ele no laboratório dele lá, né? Na época, né? Aí, ó. E a gente vê que faz muito tempo, pessoal, que é naquela época que os homens usavam eterno, né? Época antiga mesmo aí, ó. Ele, né? Mais imagem aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, pessoal. Esse foi o criador da lâmpada, né? Ilumina a nossa casa, né? Os prédios, as ruas, né? Olha aqui, testando, né? Várias vezes aí, ó. E mais novinho, ele tá mais novinho aí, né? Tá vendo? Vou mostrar aqui. Quem é esse, Davi, que está falando? Thomas Edison, o criador da lâmpada, da iluminária, né? Que tem aí, onde você mora aí nas ruas, quando você vê uma lâmpada acesa diferente, né? Uma lâmpada acesa bonita, então sempre você vai se lembrar que foi Thomas, foi um americano que perguntava a você. Quem foi que criou a luz? Quem foi que criou a luz? Tu pergunta, ninguém sabe dizer. Isso foi Thomas Edison, americano. O pessoal fica impressionado, né? Porque eu vi o rapaz falando, mostrou tudo direitinho aí. Eu vi no YouTube,
canal, né? Olha aí, ó. Ele aqui, a presença, viu? O véio é a presença. Aqui é colorido, né, pessoal? Olha, colorido. Então, assim, pessoal, eu não sabia, certo? Nem você, não minta não sabia também que o nome desse criador da lâmpada que nós usamos nas nossas casas e no mundo inteiro, né, pessoal? Você pode ver em grandes cidades, né? Um exemplo, você sai daqui do Brasil para Nova York, né? Para outras cidades de outros países do primeiro mundo, você vê aquelas luminárias de noite, né? Coisa mais linda, né? Aqueles postezinhos, poste, aquelas luzes iluminadas, pessoal passando, aquela alegria, né? Então, aquilo ali é muito bom. A luz, ela traz vida, né, para a cidade, né? Através da luz, das luzes, da beleza, né? Dos enfeites que a luz traz, muitas pessoas que não conhecem aquele lugar, aquela cidade, né? Eles, eles vêm, os turistas vêm para conhecer a cidade, né? Tirando foto, gravando vídeo, tirando foto com a família, né? De lembrança, né? Tá certo? Aquela foto bonita. Por quê? Porque as luzes estão iluminando, está dando vida. Vida, claro, né? Materialmente, a cidade, né? Para que as pessoas ficam mais visíveis, né? Vejam uma a outra, né? Então, assim, graças a Deus pela vida desse homem, né? Thomas Edison, né? Pelo pai e a mãe dele, de trazer essa criatura, né? Esse ser humano que um dia, de tanta persistência, né? E de tanto trabalho, conseguiu criar a lâmpada, né? Para o nosso cotidiano, né? Para a nossa vida, né? Faça um teste. Desliga a luz aí, fica tudo escuro onde tu estás aí, para tu ver se tu vai ler alguma coisa. Não é possível. O único que vê no escuro é o gato, né? Já foi constatado que o gato ele vê no escuro, né? Mas nós não conseguimos ver não. Pior que tem problema de vista também, né? E pronto. Então assim, tô feliz, né? Tô alegre, né? E se inscreva no canal, deixa o seu like, certo? Muito obrigado por tudo, né? Que Deus abençoe a vida de vocês aí, tá bom? Continue acompanhando o vídeo, se inscrevendo no canal, tá certo? E também, pessoal, vou contar uma parte também, né, desse homem extraordinário, Thomas Edison, que criou a luz, né? Também ele tinha também uma deficiência, né? Deficiência mesmo, né? Ele tinha uma deficiência física, né, que era o quê? Thomas Edison tinha uma deficiência auditiva severa, ficando quase totalmente surdo de um ouvido e com audição muito reduzida, né? No outro, desde a adolescência. Ele via essa condição como uma vantagem que aumentava a sua concentração, né? Embora relatos também surgiram possíveis dificuldades de aprendizagem, né? Dislexia na infância, né? Causa da surdez. Acredita-se que tinha sido causado por escarlatina e infecções de ouvidos não tratadas na infância, né? Ele, né? Possivelmente agravadas por uma, um incidente traumático no trem onde trabalhava, né? Onde trabalhava, ele se Thomas Edison, pessoal, criador da lâmpada, ele tinha, pessoal, uma deficiência auditiva, né? No ouvido só, né? Visão positiva. Edison chamava sua surdez de bênção, pois isolava de distrações sonoras, permitindo maior foco no trabalho, né? Educação. Devido aos problemas de aprendizado e comportamento, foi considerado incapaz de aprender pelos professores, sendo educado em casa por sua mãe, né? Aparato auditivo. Edison
apesar de surdez, desenvolveu infecções relacionadas ao som, incluindo as transmissões de carbono que melhoravam aparelhos auditivos, né? Então, assim, pessoal, esse Edison Thomas, ele tinha, né, uma deficiência, né, auditiva, né? Foi considerado, né, pelos médicos, né, também no colégio também, os professores diziam que ele não aprendizava, não tinha dificuldade de aprendizar, mas não era problema nenhum para ele, né? Ele, Thomas Edison, para ele, a surdez, né, a dificuldade de escutar era um privilégio de ficar mais concentrado no seu trabalho, né? E de ouvir certas coisas, né? Negativas, né? Então, para ele, a surdez foi uma benção, né? Então, assim, ele considerou isso para ele, né? Então, deu tudo certo, né? Ele viveu a vida que tinha que viver, né? Tá certo? Foi uma benção. Então, ele agradeceu a Deus por essa surdez, né? Então, assim, isso fica um exemplo para mim e para você que está me vendo aí, você que tem uma deficiência, é surdo, né? É cego, ou tem uma deficiência no braço, nas pernas, é aleijado, está na cadeira de roda na cama aí. Agradeça a Deus, né? É uma palavra até dura, né? Agradeça a Deus, porque quem sabe, Deus é quem sabe o que aconteceu isso com você, né? E através dessa sua deficiência, você pode ser muito beneficiado por outras pessoas, né? Não é verdade? Então, tem coisas que há males que vêm para o bem, né? Então, o mal que veio para Thomas, que foi a surdez, né? Que ele teve quando era novinho, muitas infecções no ouvido, né? Então, causou isso, mas para ele não tinha dificuldade nenhuma, né? Era no só, né? No ouvido só, né? No ouvido escutava bem pouquinho, no outro escutava normal. Então, assim, para ele foi uma bênção, ele conseguiu fazer o que ele queria, né? Não era nenhum empecilho para ele trabalhar, né? Fazer o que ele mais gostava, né? Ia mexer com invenções, né? Como um inventor com essa toda a sua dificuldade, a luz, né? A lâmpada, né? Então agradeço a Deus pela vida de Thomas aí, né? Mais um americano, né? Da épocas antigas, né? Que foi usado, né? Pela ciência, né? Para criar a lâmpada para dar vida a nossos lares, tá certo? Agradeço a Deus pela vida de vocês, que Deus continue abençoando vocês, ajudando, certo, certo pessoal? Entre nas lives, que eu faço as lives de vez em quando, né? Se inscrevendo no canal, né? Deixando o seu like, participando, pessoal, tá certo? Entra muitos meninos, muitos jovens na minha live, entra gente adulto também. Quando vocês entrarem, você vai ser bem-vindo por mim, tá certo? Eu vou conversar com qualquer um de vocês, a gente vai se conhecer, nome da cidade, lugares, tá certo? Então hoje foi a minha homenagem hoje, né? É a Thomas Edison, né? Esse americano, né? Que nasceu, viveu, criou, né? E num tempo determinado ele foi-se embora, né? Saiu dessa terra aqui, mas deixou o quê? Um aprendizado e uma persistência e uma assistência naquilo que eu e você, né? E você aí quer, né? Ali na sua vida, né? Se você está criando ou tem vontade de criar algum objeto novo, alguma coisa que vai revolucionar aí a sua vizinhança, alguma invenção, né? Da sua mente, da sua cabeça, meta a cara, faça, porque se der certo, aí tu tá bonitinho, tá certo? Vai ganhar até dinheiro, né? Tá até rico, quem sabe? Vamos ver, né? Então, assim, obrigado por tudo, né? Continue a sua persistência naquilo que você quer e que Deus abençoe a vida de cada um. Se inscreva no canal e deixe seu like, pessoal. Minha homenagem hoje foi a Thomas Edison, o criador da lâmpada. Não se esqueça. Quando alguém perguntar quem criou a lâmpada, aí você diz Thomas Edison. Era um americano hoje. Tchau, pessoal. Deus abençoe.